do Kim que ele já foi, não quero. Mas o negócio é, pô, por exemplo, eu sou um grande crítico das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que ele passou do ponto há muito tempo. Primeiro que assim, bom, o Deltan tava aí explicando o inquérito, a investigação, né, pô, o tempo que leva e etc. O Alexandre de Moraes, primeiro, teve a abertura de um inquérito, né, que, segundo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, você pode abrir de ofício. O que é de ofício? O próprio juiz, ele abre uma investigação. Porque qual que é a regra? A regra é o Deltan, que é do Ministério Público, vai lá e pede, né? Pô, quero pedir aqui uma quebra de sigilo, eu quero pedir, ó, tem uma linha aqui de investigação que eu quero seguir e eu peço aqui pro juiz pra, ou a polícia pede pra seguir com determinadas diligências. A regra não é o juiz abrir uma investigação, mesmo porque isso é até uma maneira de você proteger, né, contra eventuais perseguições, etc e tal. O próprio juiz não dá início à investigação. Mas muito bem, o que diz o regimento interno do Supremo? Se houver um crime cometido dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal pode abrir de ofício uma investigação sobre esse crime que aconteceu lá dentro. Só que o inquérito, chamado inquérito das fake news, foi aberto com base numa publicação em rede social contra o ministro do Supremo. Ou seja, o Supremo entendeu que as dependências do Supremo são todas as críticas feitas na internet ao Supremo Tribunal Federal. Isso é absolutamente, já começou ilegal. Só que foi além. O inquérito, ele é feito para investigar o passado. Né? Você faz uma investigação, você tem inquérito, aconteceu um crime, vamos abrir um inquérito. Esse inquérito tá rolando e, por exemplo, aconteceu os atos aí do dia 8. Teve a galera que foi lá, eu fiquei especialmente triste com o relógio do Dom João VI, que sobreviveu ao golpe do Vargas, sobreviveu a 64, sobreviveu à Primeira Guerra, sobreviveu à Segunda Guerra e não sobreviveu ao maldito daquele tio que foi lá destruiu o relógio do Dom João VI. Mas enfim. Puta idiota. Mas isso deveria ter dado início a um novo inquérito, com sorteio de um ministro para conduzir aquele inquérito. Mas não, incluiu... Mas peraí, inquérito é feito para investigar o passado. Como o negócio acabou de acontecer, entrou no inquérito que já estava existindo. Se começou com disseminação de notícia falsa contra ministro do Supremo na internet, saltou para ameaça contra ministros, depois foi indo para os atos... Mas na prática, por que fizeram isso? Porque o Supremo queria ter o poder de controlar ampliar o seu próprio poder, que é uma coisa assim. O Supremo é um modelo, né, de constituição, né, que a gente tem, que se pressupõe que o Supremo ele tem a palavra final, mas que ele vá se conter. Essa é uma que a gente chama de autocontenção, né? Que ele vai se conter. Aqui não. Aqui, por exemplo, todo mundo sabe que na legislatura passada eu fiz oposição ao Bolsonaro. Teve o decreto de prisão em flagrante. Aí o Deltan vai explicar por que isso não existe. Melhor do que eu. Mas teve um decreto de prisão em flagrante do Alexandre de Moraes contra o Daniel Silveira. Que o Daniel Silveira foi... Daniel Silveira, de fato, pra mim, cometeu crime. Ele, de fato, ameaçou, falou que, né, ia bater, não sei o que lá. Mas decreto de prisão em flagrante não existe. Não existe. E foi isso que foi feito contra ele. E aí o que aconteceu? Foi submetido à Câmara dos Deputados o voto. E aí eu tava fazendo oposição ao Bolsonaro, salvo engano, já tava no ápice da pandemia, o meu eleitorado falando, pô, Kim, agora tá na hora de você ferrar um bolsonarista. Vota pra prender ele. Né? Vota pra ele ir pra cadeia. Eu falei, não, gente. Não, por mais que eu considere que ele tenha cometido crime, por mais que eu discorde dele, é ilegal a prisão dele. Não é assim que se processa o sujeito. E não importa, é o que eu disse. Hoje tá sendo Daniel Silveira. Amanhã, meu amigo, é qualquer um se é ilegalmente. E aí você vai falar, pouquinho, você não tem medo de falar isso? Eu tenho. Eu tenho medo de sofrer uma retaliação. Eu tenho medo de sofrer uma retaliação. Óbvio, eu não vou fingir aqui que eu tenho, né, peito de aço, que eu sou super-homem. Não, eu tenho medo, cara. Mas eu acho que o medo não pode me travar, como eu acho que é o mesmo caso do Deltan, de fazer a coisa certa.
Porque senão a gente vai sempre viver baixando a cabeça pra tirano, ladrão e acabou, né? Então a gente precisa criticar aquilo que a gente acha que tá errado, que acha que é ilegal. Como eu votei contra a prisão do sujeito, mesmo discordando politicamente dele por entender. É o que eu disse da questão do Deltan. A esquerda não pode comemorar, porque é uma ilegalidade, independentemente de ser o Deltan, amanhã pode ser alguém da esquerda. E esse é um ponto muito importante. O Kim votou a favor do Daniel Silveira pela causa. A gente tem que se unir pelas causas. A gente vive num momento de lutar contra arbitrariedades, de defender as nossas liberdades, de reconstituir a institucionalidade, de defender o voto, os 350 mil votos daquele diploma que eu te dei, que são de eleitores que estão sendo calados. E justamente por isso, nesse momento, pessoas de diferentes partidos, de diferentes visões, pessoas do Partido Novo, pessoas do MBL, pessoas lavajatistas, pessoas bolsonaristas, se ergueram e apoiaram uma convocação de movimentos sociais que não é por pessoas, não é por movimentos, é por causas. É para defender a justiça contra as injustiças praticadas contra quem combateu a corrupção, é para defender a liberdade contra as arbitrariedades que são praticadas por tribunais contra as liberdades, contra os direitos, ultrapassando as linhas que separam a independência de outros poderes, e é para defender a democracia contra a censura, contra a violação das liberdades políticas e contra a cassação ilegal de votos. E esses movimentos convocaram uma manifestação para o dia 4 de junho, e vários parlamentares, na nossa reunião de oposição, vários parlamentares se levantaram e falaram: olha, eu discordo de quem está aqui do meu lado, eu discordo desse, eu discordo daquele, já discordei no passado, mas não é por ele que eu estou indo. Eu estou indo porque eu acredito. Eu estou indo pelos valores, pela justiça, pela liberdade e pela democracia. Eu estou indo porque eu amo o meu país, e a gente precisa ter coragem, a mesma coragem e a mesma audácia que tem os maus, preciso ter os bons para defender aquilo que acreditam. Sim. Porque a gente não vai construir um país enquanto a gente se curvar a arbitrariedades dos donos do poder no Brasil, enquanto a gente seguir sendo comandado pelos donos do poder no Brasil. Nós precisamos erguer a nossa voz, nós precisamos nos posicionar. Muita gente hoje está com medo de ir para a rua. Assim como muitos parlamentares têm medo de falar. E parlamentar tem imunidade parlamentar. Não era para isso acontecer. Agora, muita gente vive com medo. A gente vai seguir com medo ou a gente vai agir como vários parlamentares, como Kim, como parlamentares de diferentes partidos que se levantaram e disseram: eu tenho medo, mas ter coragem não é a ausência de medo. Ter coragem é você enfrentar os medos que você tem. Não como quem se atira no precipício, mas como quem constrói uma ponte sobre o precipício. Esse é o nosso momento. A gente está tendo uma oportunidade de nos unir a brasileiros corajosos, que amam o Brasil, que amam a pátria e que vão estar lá para defender os valores, aquilo pelo que a gente acredita, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos pais, o país que a gente quer construir. Nós estamos convocando manifestação dia 4 de junho, né, em todo o país, com o MBL, com Vem Pra Rua, e como o Deltan colocou, eu tenho divergências com o Marcel Van Hatten. Eu posso ter divergências com o Dallagnol. Eu já tive embates muito duros com o Carlos Jordi, que é um deputado do Rio de Janeiro, bolsonarista. Eu já movi processo contra o Nicolas Ferreira. Mas eu sei que não é agora, né, um momento da gente brigar entre si. Vai ter momento da gente brigar entre si. A gente vai ter discordância política, a gente vai ter um embate político. Que é saudável. Mas agora tem um abuso muito maior para ser combatido, pra gente ficar... Você sabe, porra, eu já vim aqui, já bati várias vezes em várias das pessoas que eu tô citando. Agora, eu sei, e eu sento com eles, e eu chamo manifestação junto com eles, porque eu sei que o abuso que tá acontecendo agora é muito maior. Assim como, por exemplo, né, na época do impeachment da Dilma, a gente fez aquela caminhada a pé até de São Paulo até Brasília, 33 dias, que a gente foi para protocolar o pedido de impeachment da Dilma, para derrubar um dos governos mais corruptos e incompetentes da história do país. E aí a imprensa, as esquerdas, até hoje vão lá e falam daquela foto que a gente tirou protocolando o impeachment com o Eduardo Cunha. E a gente aí fala: olha lá, vocês estavam apoiando o Cunha. A gente não estava apoiando o Cunha. Se o presidente da Câmara fosse o Lula, eu estava protocolando o pedido de impeachment com o Lula. Então, assim, tinha coisas... tem uma questão muito maior para ser tratada do que a divergência que eu possa ter com o Deltan, ou que eu possa ter com o Nicolas, ou que eu possa ter com o Jordi, ou que eu possa ter com a Carla Zambelli, que tá convocando também a manifestação. O eleitor da Zambelli pode não gostar de mim, meu eleitor pode não gostar da Zambelli, mas
todos os nossos eleitores concordam que foi um abuso a decisão do TSE.